À medida que a vacinação contra a Covid-19 vai acontecendo, fica a expectativa. Qual a eficácia dessa imunização? A gente sabe que as pesquisas comprovaram a eficiência, mas na prática, como deve ser a vida das pessoas depois da vacinação? E nós vamos conversar agora com Gustavo Cabral. Ele que é pesquisador da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. Bom dia, seja bem-vindo, Gustavo. Já dá para ter aí uma noção dos resultados dessa vacina contra o novo coronavírus, mesmo que de forma escalonada? Bom dia, Tayana. Bom dia, Fábio. Dá sim, já tem muitas informações. Antes de obter o licenciamento para uso humano, mesmo sendo para uso emergencial, já se fornece muitas informações. Caso contrário, a Anvisa não liberaria. O corpo técnico jamais liberaria se não tivesse informações suficientes para que pudesse levar a população com segurança e, além da segurança, com eficiência, porque não adianta levar uma vacina que seja segura, mas não gera eficiência. Então, a Anvisa já obteve muitas informações suficientes para licenciar mesmo em caso emergencial. Ô Gustavo, até você falou aí de eficiência, né? A gente vem falando muito eficiência, eficácia. Explica para o nosso espectador como se chega ao resultado dessa eficiência, dessa eficácia da vacina. Olha, a gente sempre é importante um estudo científico, ele precisa ter que a gente chama o controle positivo e o controle negativo, né? Ou seja, a gente vacina o que a gente chama os vacinados e o placebo, tá? Ou seja, aquelas pessoas que a gente diz negativo, entre aspas, que eles não receberam a vacina, receberam outro componente, por exemplo, a Coronavac tem lá todos os componentes da vacina, também tem o hidróxido de alumínio, que é muito importante para ativar, mas não tem nada mais. Esse é um placebo. Então, o que acontece? A gente precisa comparar se aquelas pessoas que foram vacinadas elas vão proteger realmente mais do que as que não foram vacinadas, as que receberam o placebo. Em cima disso, as pessoas vão estar, geralmente, a gente seleciona as pessoas que estão mais expostas, por exemplo, os profissionais da saúde, e aí a gente começa a comparar, de acordo com os casos que vão acontecendo, ou seja, as pessoas vão tendo contato com o vírus, e a gente vai saber quais são as pessoas que estão desenvolvendo a doença, e qual o estágio da doença que está sendo desenvolvida, muito leve, moderado. Então, aí, com isso, a gente começa a comparar. Olha, as pessoas que foram vacinadas estão mais protegidas e o quanto estão mais protegidas do que aquelas que receberam só o placebo. Então, com isso, a gente chega à conclusão, olha, realmente a vacina protege ou não. Isso acontece com a vacina, mas acontece com medicamentos, isso é sempre normal acontecer. Um exemplo muito comum, vou dar o exemplo do uso, questão do que é mais comum, que mais estourou assim no Brasil e no mundo, o uso da cloroquina. Os médicos observaram que fazendo o tratamento com cloroquina, aquele primeiro artigo, com 20 pessoas, muita gente se recuperava. Então, assim, consequentemente, isso protege? Não necessariamente, porque não tinha controle negativo. Daí, quando a gente fez os testes, quando foram feitos os testes, tratando com cloroquina ou com qualquer outro componente que não tem influência nenhuma, o resultado foi igual. Então, quer dizer que a cloroquina, nem qualquer outro medicamento, funcione. Então, por isso que há a necessidade de ter sempre o controle positivo, seja o medicamento ou a vacina, e o controle negativo, que a gente chama o placebo. Com isso, a gente compara e chega a um resultado final. É assim que funciona na ciência. Então, a gente pode falar aí que os resultados dos testes, né, podem ser diferentes, então, dos resultados da vacina em massa? Pode ter alguma diferença, mas é mínima. Porque quando se leva para os testes, a gente precisa de um número estatisticamente significante. Tá? Por isso que quando a gente faz os testes, a gente espera que tenha aquele número que a gente possa fazer análises estatísticas, análise que já é previamente comprovado que com aqueles dados consegue ser replicado para
para a população em massa. Então, assim, com isso, pode haver algumas variações? Pode, mas é mínima, tá? Não vai haver variações, sair de 60% e ir para 90% ou cair para 30%. Esquece, isso não vai acontecer. Claro que pode haver alguma variação. Vou dar um exemplo da Coronavac. A Coronavac gera 78% de proteção para casos que não vão chegar à hospitalização. Por exemplo, ninguém chegou à hospitalização. Então, lá, tem 78%. Aquilo pode chegar a 80%? Pode. Pode cair para 76%? Pode. Mas jamais vai cair para 60% ou 50%. Tá? Porque já são análises muito bem definidas. Com aquele número de casos, nós podemos definir que essa estatística, essa análise pode ser replicada em larga escala. Gustavo, eu tenho uma curiosidade. Muito se fala também, em relação à vacina, a temperatura que ela tem que estar. Então, a vacina da Pfizer, por exemplo, tem que estar a temperatura muito abaixo de zero ali. Já a vacina da Coronavac não precisa estar a temperatura tão gelada, né, tão baixa quanto a da vacina da Pfizer, mas, de qualquer forma, os especialistas enfatizam a importância da temperatura. A minha curiosidade é o seguinte: se por acaso, por um erro ali, às vezes humano, né, a vacina não for acondicionada na temperatura ideal, ela não serve para nada ao ser aplicada estando fora da temperatura ideal? E uma outra curiosidade, a aparência da vacina, ela muda? Ou seja, é fácil para a pessoa que está manipulando aquela vacina perceber que ela já não foi acondicionada na temperatura que deveria? Não, isso não é só por olho nu, não é fácil, não. Mas em relação a essa situação que você citou, é um perfeito exemplo do que vem acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. Nós, brasileiros, nós temos um Programa Nacional de Imunização, que ele é referência no mundo inteiro, ele é muito, muito bom. Já, por exemplo, nos Estados Unidos, eles são horríveis em vacinação. Então, consequentemente, eles mandaram doses para hospitais que eles tinham a expectativa de vacinar, vou dar um exemplo, 1.000 pessoas, então descongelaram para aquelas 1.000 pessoas, não vacinaram, então não poderia congelar novamente, joga fora, porque a eficácia não vai ser a mesma. Mesma coisa aqui. Só que aqui a gente tem uma vantagem. Nosso Programa Nacional de Imunização é espetacular. Então, quando a gente programa a distribuição das vacinas desde os grandes centros aos interiores mais longínquos que tem, a gente programa de forma muito bem organizada, porque nós já fazemos isso muito bem através do SUS, Sistema Único de Saúde. O que acontece? Por que a gente enfatiza que é importante nós termos essas vacinas, mesmo precisando congelar a menos 70? Porque em grandes centros nós conseguimos essa estrutura de forma tranquila. O que ela não vai ser aplicável imagine, eu nasci lá no interior da Bahia, lá em Querenguenhê, a 37, 38 graus, e a estrutura não favorece manter essas vacinas. Mas imagina, aqui em São Paulo, ou em Salvador, ou em grandes centros, a gente consegue manter elas tranquilamente. Como eu falei, como nós temos um Programa Nacional de Imunização que ele é muito bem feito, nós conseguimos definir a quantidade de imunização, de pessoas que serão imunizadas, pessoas que serão vacinadas, e alcançamos aquelas doses, aquela vacinação. Nisso, é importante a gente chamar a atenção de a gente ter orgulho aqui no Brasil. Nós somos referência em vacinação das melhores do planeta. Então, quanto a isso, a gente administra muito bem. Os grandes centros, nós podemos usar essas vacinas que precisam ser, vamos utilizar, estocadas a menos 70, mas a gente pode descongelar e durante o dia, mantendo naquela temperatura, a gente vacina. Agora, a gente não pode congelar novamente. Isso é fato. Então, o nosso Programa Nacional favorece isso. Essas outras vacinas, você citou a Coronavac, mas a própria vacina de Oxford, a gente pode distribuir para o Brasil inteiro, porque ela pode manter entre 2 e 8 graus, temperatura de geladeira.
E os nossos frios, nossa rede de frios no Brasil, desde os postos de saúde que tem cada ponto, cada local desse Brasil, a gente consegue manter essas vacinas. Então, é só uma questão de logística que não é nada difícil de fazer por causa das nossas experiências. Tá? Nossa experiência em imunização ela é espetacular. Então, isso não é nada difícil em fazer. Agora, de qualquer forma, Gustavo, só para ficar bem claro, se por acaso a cadeia do frio for quebrada em algum momento, aquela vacina não serve para mais nada, né? Isso, mas você imagine que isso eu estou falando em grandes centros. Nós temos freezers como esse de -80, um monte aqui em nossas universidades. Instituto Butantan, Fundação Oswaldo, nós temos Não teria por que haver uma quebra do frio, é isso que você está falando, né? Isso, e se houvesse a quebra do frio, nós substituiríamos para outro rapidamente, não teria esse problema com descongelamento, e mesmo, olha, faltou energia, temos geradores. Nos grandes centros, a possibilidade disso acontecer ela é mínima. Caso contrário, nós perderíamos constantemente, nós estaríamos perdendo os nossos experimentos, coisa que para nós perdermos um material experimental que nós fazemos, muito difícil, é muito raro isso acontecer. Nós usamos esses frios aqui na universidade, no centro de pesquisa, 100% do tempo. Nós usamos todos os tempos esses freezers. Agora, uma outra questão, né, é que todas as vacinas aí para a Covid-19, elas foram feitas aí em tempo recorde. E conforme a gente viu aí, né, as informações divulgadas, existe aí uma diferença de eficácia entre elas, né? Eu queria saber do senhor se é correto a gente afirmar, então, que existe uma vacina melhor do que a outra. Não existe uma vacina melhor do que a outra. Cada uma oferece algumas vantagens e outras desvantagens. Vou dar um exemplo, vamos lá, vamos comparar a Coronavac. A Coronavac gera 50% de proteção total, tá? Mas protege 78% de doenças graves e não tem nenhuma possibilidade, e não gerou, as pessoas foram vacinadas e ninguém foram hospitalizado. Então tem suas características. Quais as características, além disso, as características que são muito boas? Nós conhecemos muito bem essa estratégia, porque é uma estratégia usada para outras vacinas, como a da hepatite A da gripe, a da raiva. Então, nós conseguimos prever qualquer efeito colateral, entre aspas, a longo prazo, que não vai ter, porque é uma técnica muito bem conhecida. Tá? Há décadas a gente utiliza ela. Não vai ter efeito colateral a longo prazo, isso nós já sabemos muito bem. Mas não é a estratégia mais eficiente desse mundo, digamos assim. É uma estratégia muito bem conhecida, mas não é a estratégia que nós saberíamos. Eu tinha falado várias vezes que não esperássemos 80%, 90% de proteção total com essa tecnologia, porque essa é uma tecnologia mais antiga, requer algumas adaptações, mas é muito importante, é muito cabível em nossos frios, nossa rede de frios. A gente conhece muito bem a tecnologia. Então, essa é a vantagem e desvantagem. Vou dar exemplo agora da Dioxin. Olha, tem 70%. Tem 70%, é uma estratégia nova. A estratégia só tem uma vacina licenciada para uso humano, que é a vacina do ebola, então a gente tem que ter um cuidado a mais. Usa o vírus vivo, não o vírus do coronavírus, mas um vetor viral, tá? Que é o vetor viral que o máximo que causa é um resfriadozinho. Mas vai haver algumas restrições por ser o adenovírus vivo. Assim, mas em contrapartida é mais fácil de manusear a sua estrutura e colocar mais componentes que aumenta a eficácia. Esses números de 50% a 60%, 70%, ele é importante para nós cientistas, porque quando a gente programar a imunização geral, a gente vê, se essa aqui tem 70%, a gente precisa imunizar X número, imagine 80 pessoas. Se essa aqui tem 60%, a gente já precisa imunizar 90 pessoas para que a gente tenha o que a gente chama de imunização de rebanho. Esses números são para nós, são muito importantes para nós. Por que eu falo isso?
Olha, o vírus da gripe, a vacina contra a gripe, ela gira em torno de 30% a 60% nas melhores das hipóteses. E tem salvado muitas vidas. A da hepatite B, ela dá entre 90% e 95%, em situações que dá até 100%. Por que isso é importante para nós? Para que a gente controle o número de vacinados e chegamos a uma imunização em massa, tá? A imunização da população. Então, cada vacina vai proporcionar algumas vantagens e algumas desvantagens. Isso nós controlamos, nós compensamos através da estratégia do Programa Nacional de Imunização, mas isso nós fazemos muito bem. Não é para a população preocupar. Você já viu, tirando esse momento, alguém chega lá e perguntar para tomar a vacina da gripe, falar assim, qual por cento da eficácia dessa vacina? Ninguém fazia isso. Passou a fazer isso agora, essa discussão, porque tirou da ciência a força de organizar e passou a ser opinião política. Mas, desculpa, ciência são fatos, são dados, ela não é opinião pública nem política. Infelizmente, nós chegamos a essa conclusão. Mas não, todas essas vacinas que foram licenciadas para uso humano pela Anvisa vão servir muito bem, tem características muito importantes para que a gente consiga controlar essa pandemia. E nós podemos ter 10 vacinas licenciadas para uso humano. Se nós não tivermos a participação social, isso não vai valer de nada. Gustavo Cabral de Miranda, imunologista PhD pela USP e pesquisador da FAPESP. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Regialesp. É um prazer enorme, estou sempre à disposição e muita força no trabalho de vocês de divulgação, tá joia? Bom dia, bom trabalho, Gustavo. Obrigado.